Boa tarde a todos. Dia 6 de março, reunião da Comissão do Meio Ambiente. Quero registrar e agradecer a presença da vereadora Cíntia, vereador Dalmo Menezes, vereador Catume e o nosso homem que chegou aqui correndo, vereador Diácono Ricardo, assessores, imprensa e o Marcelo, nosso membro aqui da comissão também como assessor. Colegas, o projeto de lei que está em pauta hoje é o de número 1911/2022 do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar número 482 de 2014, Plano Diretor de Florianópolis, e consolida seu processo de revisão. O relator é o vereador Roberto Catume Oda. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, vereador Dalmo, vereador Diácono Ricardo, vereadora Cíntia, eu peço só um minuto, porque o sistema, lamentavelmente, não rodou os pareceres e nós mandamos imprimir para que todos possam ter em mãos as emendas, os pareceres apresentados por mim e que serão analisados por Vossas Excelências em voto de vista, que possa ser deliberado na próxima reunião, assim como determinado os pedidos. Eu estarei apresentando o meu projeto aprovando chegou, vamos entregar aí para os vereadores. Todos? Senhores vereadores, Comissão do Meio Ambiente, apresento referência ao PLC 1911 de 2022. Autor, Poder Executivo. Relator da matéria, Roberto Catume Oda. Ementa que altera a Lei Complementar 482 de 2014, Plano Diretor de Florianópolis, e consolida seu processo de revisão. Do relatório, trata-se de projeto de lei complementar 1911 de 2022, que tem por objetivo alterar a Lei Complementar número 482 de 2014. Segue a mensagem anexada, menciona que a exposição de motivos descreve todos o processo de revisão e segue acompanhado de todos os seus apêndices referente ao processo de revisão do plano diretor, incluindo sua tramitação no Conselho da Cidade. A consultoria técnica e parlamentar certifica que não tramita a matéria com a finalidade de alterar a Lei Complementar 482. A doutora Procuradoria desta Casa Legislativa manifestou-se pela viabilidade legal constitucional do PLC em comento. É o relato. Diante da importância da exerada matéria do PLC em análise, e aproveitando o desejo, apresento as seguintes emendas modificativas e aditivas. Emenda modificativa número 1, ao projeto de lei complementar 1911, altera o artigo 22 do projeto de lei complementar 1911, que altera a lei 42 complementar do número 482 de 2014, no sentido de alterar o inciso 7 deste último. Artigo 22, altera o inciso 1º, altera o inciso 1º do artigo do 1º, caput o inciso 3º, do 2º, revoga o inciso 9º, altera o inciso 11º e inclui o inciso 12 no 3º artigo, inclui no 6º a vigorar, o 6º, o 9º do artigo 42 de lei complementar no 482, 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 42, inciso 1º. 1. Zona de interesse de proteção, ZIP, espaço reconhecido pelo zonamento municipal, cobertos ou não por vegetação, que podem ter a função de preservar o meio ambiente, a paisagem, o patrimônio histórico e cultural, e assegurar a capacidade de suporte do meio natural e dos riscos decorrentes das alterações climáticas. Segundo, são macroáreas de transição
que permitam usos urbanos de baixa densidade com a função de proteger as áreas de usos não urbanos ou áreas especiais que visam o equilíbrio de preservação ambiental e criação de centralidades. Terceiro, área de urbanização especial, AUE, grandes áreas urbanizáveis e a partir de planos específicos de urbanização que devem preservar setor predominante para preservação ambiental e adensar a área remanejante, através de parcelamento do solo, os quais serão incorporados às macros áreas de uso urbanos para fins e usos urbanos, criando novas centralidades caracterizadas pela mescla de funções, inclusão social e espaço humanizado. O nono, revogado. 11º, zonas especiais de interesse social, ZEIS, são aquelas destinadas para moradia de interesse social. 12º, área de parque tecnológico, APT, são aquelas que demarcam os parques tecnológicos existentes regidas por legislação específica, ou na ausência destas pelas definições desta lei complementar. 6º, lotes oriundos de parcelamento do solo aprovado e recebido em zoneamento de macroárea de uso urbano e que passaram a constituir macroárea de transição em lei posterior, poderão adotar os parâmetros urbanísticos de zoneamento de macroárea de uso urbano adjacente mediante estudo técnico que deve observar critérios de vizinhança. 7º, mediante estudo técnico e análise do impacto regulatório poderão ocorrer ZIPs, mediante limitações administrativas instituídas pelas legislações municipais anteriores, recepcionadas pela presente lei complementar, que sejam consideradas relevantes para a manutenção dos atributos ambientais peculiares do município de Florianópolis. 8º, mediante estudos técnicos, os interesses atingidos pela ZIP poderão demonstrar a ausência de critérios de preservação permanente e justificar a utilização dos parâmetros de uso e ocupação do zoneamento do entorno. A ZIP está limitada ao mapa atual do que é zoneado como APP. Artigo 54. Altera o artigo 75 da Lei Complementar 482. Passa a vigorar com a seguinte redação. 75. Os afastamentos laterais e de fundos deverão ser de no mínimo 3 metros em edificações com a altura da fachada superior a 9,5 metros. 9 metros e 50 centímetros. Considerando o nível natural da respectiva fachada, respeitando o mínimo de 1/7 da altura da fachada. Parágrafo único. O afastamento laterais e de fundos poderão variar conforme a altura da fachada, calculada para cada face da edificação, admitindo-se escalonamento em secções. Emenda 3. Altera o artigo 68 do projeto complementar. Passa a vigorar como a Lei Complementar 48, no sentido de alterar o caput e o parágrafo único deste último. Artigo 68, altera o artigo 89 da Lei Complementar, que passa a vigorar com a seguinte redação. 89. O prolongamento ou abertura de novas vias serão equiparadas a loteamento, com exceção daqueles promovidos ou autorizados pelo município. Parágrafo único. A autorização a que se refere o caput deste artigo deverá observar sistema viário projetado ou estudos de mobilidade e conectividade condicionada à transferência da titularidade na área em que a via será implantada no município. Emenda modificativa número 4. Altera o artigo 175, que inclui os artigos 291A, 291C na Lei Complementar 482, no sentido de alterar o artigo 291A. Artigo 175, altera a nomenclatura do capítulo 14º dos incentivos à sustentabilidade ambiental. Do título 3, inclui seção 1 no referido capítulo, a qual passa a vigorar, composta pelos artigos 291A, 291B e 291C, incluídos na Lei Complementar 482 de 2014. Capítulo 14º dos incentivos. Disposições gerais. A implantação do plano de uso e ocupação será fomentada a partir da aplicação dos seguintes incentivos: a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade nas construções, ao uso misto, a arte pública, a preservação da paisagem e do patrimônio cultural, as áreas especiais de interesses sociais e da produção de habitação de interesse social.
ao parcelamento do solo na mobilidade de loteamento, às áreas de desenvolvimento incentivado, a fruição pública na forma de espaços públicos e conectividade, adequação dos imóveis, retrofit e, 11º, transferência do direito de construir verde, TDCV. Inciso 1º, os incentivos previstos, que concedem aumento no número de pavimentos, podem ser cumulativos e, no máximo, 2 incentivos agregados, salvo nos casos daqueles vinculados à ex e à produção de habitação de interesse social. O incentivo à transferência de direito de construir verde somente se tornará aplicável mediante a lei específica, que definirá a forma de aplicação que deverá observar. Primeiro, o volume máximo de potencial construído a ser ofertado anualmente. Segundo, os critérios de aplicação vinculados à centralidade das áreas de desenvolvimento incentivado de infraestrutura urbana existente. Terceiro, critérios de valorização ambiental, com a palavra ambiental para a importância da área, definidor da potência construtiva a ser disponibilizado. Adoção de pavimentos adicionais e o aumento da altura de fachada somente para as áreas de desenvolvimento incentivado. Já diz, valorização de multas por descumprimento das obrigações. A emenda número 5, também modificativa, altera o artigo 185, que passa no sentido de acrescentar o inciso 6º, artigo 185, inclui na seção 11, no capítulo 14º do título 3 da Lei Complementar, no 482, a qual passa a vigorar composta pelo artigo 295-S, com a seguinte redação: seção 9ª, dos incentivos de função pública, fruição pública. Oi? De fruição pública, na forma de espaços públicos e conectividade. Artigo 295-S, para incentivar a fruição pública na forma de espaços públicos e conectividade, fica o município autorizado a dar incentivos urbanísticos na forma de potencial, número 1, potencial construtivo multiplicado por 1,2, calculado sobre coeficiente de aproveitamento da área de fruição gerada. 2. Acréscimo da faixa de ocupação para definir a explicação do incentivo disposto no inciso 1. Acréscimo do pavimento quanto ao índice gerado não for possível de ser recepcionado nos pavimentos originais com respectivo acréscimo de 3,60 centímetros nas alturas para cada pavimento adicional. Inciso 1º, alternativamente, o potencial construtivo do inciso 1º poderá ser convertido em 1. Critérios de outorga onerosa a ser aplicado em qualquer empreendimento, ou transferência do direito de construir a ser aplicado em qualquer empreendimento. 2. Para fazer jus ao incentivo à área de fruição gerada, deverá ser de interesse do município e enquadrada na forma de, primeiro, espaço de estar e convivência nos afastamentos do lote, ou, 2, passagem de conexão e acesso público entre logradouros e outras áreas públicas de interesse, tais como orlas, parques, patrimônio histórico, entre outros, ou áreas, terceiro, ou áreas no empreendimento que criem permeabilidade visual a partir de logradouros, e o espaço de uso público a elementos de paisagem urbana de interesse público, tais como orlas, praças, parques, patrimônios históricos, marcos visuais, monumentos, entre outros. E terceiro, será permitida a ocupação e a construção de subsolo ou de pavimentos superiores às áreas geradoras de incentivo, mediante análise específica. Quarto, serão desconsideradas nesse incentivo aquelas áreas vinculadas ao incentivo de uso misto e atingimento viário. Quinto, na eventualidade do empreendimento gerar áreas que se enquadrem em mais de um inciso, do segundo, o cálculo do inciso 1º do caput deste artigo será aplicado apenas uma vez. Inclui inciso 6º. O acréscimo de pavimento fica limitado a 1 nas áreas não inseridas em ADIM.
Emenda 6, modificativa também. Altera o artigo 207 do projeto de lei complementar 1911/2018, que altera o artigo 335 da lei complementar 482. Artigo 207, altera o artigo 335 da lei complementar 482. Passa a vigorar com a seguinte redação: 335. Os processos de aprovação de projetos ou licenciamentos de obras em tramitação na presente data poderão ter sua análise continuada respeitando a lei em vigor na data de seu protocolo ou adequados a essa nova legislação a critério do particular. Inciso 1º. Os projetos aprovados ou licenciados até a presente data não perderão sua validade. Inciso 2º. As obras iniciadas podem renovar seus respectivos alvarás. 3º. As substituições de projetos aprovados ou licenciados sob regime de legislação anterior poderão ser analisados à luz da legislação que lhe aprovou ou desta nova legislação, a critério do particular, ficando vedada a sobreposição de normas. Ainda a última emenda modificativa, a de número 7, que altera o artigo 210 da Lei Complementar 1911 e inclui o artigo 341A na Lei Complementar 48/2014, no sentido de incluir o item 6 na linha C do inciso 2 do caput deste último. Artigo 210. Inclui o artigo 341A na Lei Complementar 482 de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: 341A. O município de Florianópolis fica subdividido de forma administrativa e geográfica de acordo com a seguinte hierarquia: regiões estabelecidas através da congregação de fatores físico-territoriais, demográficos, urbanísticos, econômicos e político-administrativo, assim disposto. Letra A, região central. Letra B, região continental. Letra C, região norte da ilha. Letra D, região sul da ilha. Letra E, região leste da ilha. Segundo, distritos como subdivisões das regiões, conforme mapa de 05. Assim disposto. Distrito da região central. 1, distrito sede. 2, distrito da Trindade. 3, o distrito do Saco Grande. 4, o distrito do Saco de Limões. B, distrito da região continental. O distrito do Estreito, o distrito de Coqueiros. C, distrito da região norte da ilha. 1, distrito Santo Antônio de Lisboa. 2, distrito de Canas Vieira. 3, distrito de Arratones. 4, distrito de Cachoeira do Bom Jesus. 5, distrito dos Ingleses. Distrito, e o 6, distrito da Vargem. D, distrito da região sul da ilha. 1, distrito Ribeirão da Ilha. 2, distrito Pântano do Sul. 3, distrito Campestre. 4, distrito da Tapera, da base. E, distrito da região leste da ilha. 1, distrito da Lagoa da Conceição. 2, distrito Rio Vermelho. 3, distrito da Barra da Lagoa. E terceiro, bairros a serem definidos por ato do Poder Executivo, os quais são subdivisões que possuem uma identidade própria e cujos habitantes partilham de um sentido de pertencimento local, reconhecidos pelos demais habitantes do município e pelo Poder Público Municipal. Quarto, localidades a serem definidas por ato do Poder Executivo. A emenda aditiva, a única emenda aditiva apresentada por esse parlamentar, inclui no artigo 131A, no projeto de lei complementar 1911/2022, a seguinte redação. Artigo 131A. Inclui o artigo 208A na lei complementar 482 de 2014, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 208A. Será permitido o uso de espaço aéreo das vias do município como vista a conexão entre edificações, parte de um conjunto voltado ao uso público ou coletivo, mediante contrapartida de outorga de uso para aqueles de empreendimentos privados cujo cálculo deverá observar a área de projeção sobre a área pública da conexão. Assim sendo,
eu voto favorável à tramitação do projeto original, com alterações das emendas modificativas e de adição da emenda aditiva 01 do projeto de lei complementar 19.1/2000, com a tramitação de estilo. É a minha manifestação. Senhor presidente, aqui eu acato a normal tramitação do projeto apresentado pelo Poder Executivo, acrescento 7 emendas modificativas e somente uma aditiva. Não acolho nenhuma das emendas apresentadas pela vereadora Manu na CCJ e também já estou anexando as justificativas de cada emenda para que Vossas Excelências possam estudar durante a semana e fazer jus a cada uma, e também estou, vereadora Cíntia, durante essa semana apto a recebê-los para a gente poder dialogar e explicar cada emendas, né? E acho que temos uma semana para elaborar e tirar qualquer dúvida. Não que a relatoria não possa, no voto de vista, ser contemplado qualquer manifestação e esclarecido da melhor forma possível. Este é o meu parecer, mas deixando desde já aberto a todos os membros da comissão para sugestões, opiniões e para a elaboração de qualquer modificação que venha ao convencimento deste relator. No momento, acredito ter feito um estudo e ter acrescentado essas emendas. Como Vossa Excelência deve dar vista a todos, estarei, né, na próxima, né, durante a semana, vereador, assim, disposto a tirar qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador Catum. Antes de prosseguir, quero deixar registrado aqui que todos os vereadores receberam uma cópia do parecer do vereador Roberto Catum. O vereador já antecipou, mas deixar em aberto aqui a vista coletiva para todos os vereadores. E passo a palavra, antes de encerrar, para que cada um faça a sua manifestação. Vereadora Cíntia. Então, eu quero que também fique registrado em ata o meu repúdio a essa reunião, né, convocada extraordinariamente para hoje, uma segunda-feira, a primeira reunião da Comissão do Meio Ambiente. Infelizmente, queria estar podendo começar essa reunião tão importante para a cidade de Florianópolis, para a gente discutir todos os problemas que aconteceram durante o verão. A gente sabe que são muitos. A gente se coloca aqui para somar nessa comissão. Infelizmente, a primeira reunião foi convocada extraordinariamente para a apresentação do parecer. E aí eu até questiono aqui os vereadores, né? A gente até conversou com o Adrianinho sobre isso, porque está aqui no nosso cronograma, né, que foi aprovado por unanimidade, que segunda-feira que vem, dia 13, a gente tem uma audiência pública. Aí, como que fica isso para as pessoas, para a população de Florianópolis, que vai vir contribuir segunda-feira que vem, sendo que a gente já tem um parecer e a gente já tem que dar vista antes de terminar as contribuições, aqui 13 de março, a audiência pública final. Então, por que a gente aprovou essa audiência pública final, se não seria validada, se não seria escutada, não vai gerar nenhuma interferência sobre esse parecer e sobre o nosso estudo, né? E aí, no dia 14, envio para o IPUF, dia 20, a primeira discussão, e plenário, enfim, a gente está, mais uma vez, atropelando o processo. E aí vocês estão, né, eu quero que registre na íntegra, né, minha palavra, porque eu não quero assinar isso, eu tenho um desacordo com essa comissão, e aí eu quero perguntar, eu vou pedir vista, óbvio, né, porque a gente precisa manifestar também a nossa preocupação, principalmente com o tema meio ambiente. A gente tem vários pareceres técnicos, eu peço que a Vossas Excelências levem muito a sério, né, o que foi escrito pelo IBAMA, pela Floran e pelos técnicos do IPUF, e quero saber como que vai ficar daí a próxima reunião dessa comissão para apresentar o parecer de vista. Vai ser também convocada extraordinariamente na segunda-feira, antes da audiência pública, na segunda-feira, ou na quarta-feira que vem, que é o dia normal das nossas comissões? Uma parte, senhor presidente. Pois não, vereador. Só para explicar, a vereadora Cíntia, também acredito que a audiência no dia 13 poderia ser dia 14, dia 15, não teria problema nenhum. Na realidade, nós estaremos reunidos daqui uma semana para acatar os votos de vistas para aprovar os pareceres com vistas de vista ou do relator. Essa última audiência, vereadora Cíntia, é isso que está tendo um pouquinho de confusão. Ela não é uma audiência deliberativa, é a audiência para apresentar à população o projeto aprovado pelas comissões no âmbito da Câmara Municipal, que vai à votação. Então, não é uma audiência. As audiências para deliberação de plano, para isso, já foram feitas. Então, se apresenta os relatórios na audiência, vereador, só porque muita gente acha que aí teria razão, vereadora Cíntia, né? Se a gente vai encerrar os pareceres dia 13, o que a gente vai ouvir dia 13 à noite se alguém trazer uma novidade? Mas não é mais para isso. O tempo para isso já se passou.
nas inúmeras sessões, audiências. Então, senhor presidente, essa próxima audiência pública é para apresentar o que a Câmara deliberou. Sendo, e isso eu concordo com Vossa Excelência, que até eu pedi também, eu acho que poderia ser um pouquinho mais para frente, e acho que isso dá para construir ainda no meio da coisa, né? Porque vai para o Conselho da Cidade, as minhas vistas, vão ser deliberados, né? Para depois. Então, a última audiência ela é apenas para dar conhecimento à população do que está sendo votado na Câmara Municipal, só para a senhora entender. Por isso que ela tem um outro fluxo. Espero ter sido claro para a senhora, mas a gente vai conversando, tá bom? Obrigado. Vereador Dalmo, pois não? Senhor presidente, colegas vereadores, eu entendo da mesma forma que o relator está expondo, porque foi definido aqui nesta casa 4 audiências públicas, sendo 3 nesta casa e 1 no continente. Então, ele, na minha opinião, cessou as audiências públicas. A próxima seria uma apresentação à população do plano que passou pelas comissões e pelas audiências públicas, além das 14 audiências públicas feitas pelo Executivo. Então, essa é a minha opinião. E o meu voto da comissão anterior, foi de trabalho, foi nessa linha. Então, que teve todas as 14 reuniões, mais 3 aqui na casa e mais 1 no continente, encerrou as audiências públicas. Agora é só o conhecimento da população. Só em tempo, e dizer que não se encerra também o prazo das emendas, porque em plenário, se houver nessa manifestação qualquer emenda, ela poderá ter 8 assinaturas e ser apresentada em plenário ainda. Então, esse fluxo ainda não se encerra, até mesmo com o parecer final aprovado pelas comissões, viu, vereadora Cíntia? Se caso, nessa última audiência, alguém levantar alguma coisa aí se apresenta em emenda em plenário, volta para a CCJ para ver se tem a captação. Então, não é tão assim como a gente estão falando. Realmente ainda tem um espaço para a gente deliberar. Vereador Diácono, a palavra final antes de encerrar. Tudo ok, senhor presidente. Eu acho que a comissão ela tem essa prerrogativa de informar bem a população, porque parece que quanto mais a gente mostra para a população que está tudo enrolado, parece que fica melhor. Não, nós estamos trabalhando dentro do regimento, dentro da lei, mais de 14 audiências públicas, todo mundo teve chance de falar. O que eu vejo que faltou nas audiências públicas é as pessoas virem e falar no plural, falou muito no singular. Tem uma árvore na calçada da minha casa, como é que o plano diretor vai olhar para aquela árvore? A passagem de ônibus do Estreito é mais caro ir do Estreito para o centro do que vindo dos ingleses para o centro. Assuntos que não tem nada a ver com o plano diretor foram trazidos para a audiência pública e aquilo que era realmente para conversar, se conversou muito pouco. Tem aí na cidade um abaixo-assinado, todo mundo pedindo, para apresentar outra parte do plano diretor feito por outras entidades para entrar nessa casa. Até agora este vereador não recebeu. Então, falam em toda a audiência pública que vão entregar documentação para nós, que vão falar. Até agora, para mim, não chegou nada. Os nossos gabinetes estão abertos para diálogo, mas, infelizmente, esse diálogo parece que não estão querendo. Obrigado, vereador. Ainda bem que eu insisti para o senhor falar. Estamos encerrando, vereador, que a gente tem... Foi protocolado nessa casa, vereadora, só o senhor se informar. Tá, ok. Vereador Dão. Presidente, só para colaborar, dizer para Vossa Excelência que na reunião de hoje ninguém pediu vista de projeto, apenas eu colocou à disposição, porque ninguém pediu vista. Eu pedi vista. Não, a vereadora Cíntia... Por favor. Obrigado. Obrigado, vereador. Está encerrada a reunião da Comissão de Meio Ambiente.